Evangelho de João, capítulo de número 1. Uma noite especial, uma noite em que Deus Ele quer tratar conosco, que Ele quer continuar falando conosco da maneira que Ele já começou. E eu creio que você não vai sair daqui da mesma maneira qual você entrou, porque você serve a um Deus de propósitos, um Deus que tem planos e que cuida de você, um Deus que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. E essa noite é uma noite ímpar, é uma noite onde haverá divisor de águas, para poder realmente estabelecer um verdadeiro princípio para todos aqueles que creem no Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. A palavra do Senhor está dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão. Aleluias. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais nós te glorificamos, porque o Senhor é bom, e tudo, Senhor Jesus, coopera para o bem daqueles que te amam. Portanto, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, para que, ó Deus, a nossa mente seja levada cativa ao senhorio de Cristo, e que tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem tentado fazer com que haja, ó Deus, motivos para não adorarmos ao Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus, porque a Ti, ó Deus, nós daremos toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao Senhor, amém, aleluias. Nós estamos em um momento maravilhoso, momento especial, momento ao qual nós estamos comemorando no dia de hoje 6 anos do Ministério MRV Church, um ministério que iniciou no nosso coração, no coração de Deus, e estendeu-se a nós, e por isso hoje nós estamos aqui, porque quando nós falamos de princípio, quando nós olhamos para o início de todas as coisas, o princípio ele gera motivação, o princípio ele traz muita alegria, porque nós almejamos, nós sonhamos, mas nós não conseguimos contemplar aquilo que realmente nós iremos desfrutar lá na frente. Mas quando nós temos a verdadeira certeza de que existe um Deus que trabalha ao nosso favor, nós sabemos que todos os obstáculos gerados, tudo aquilo que é colocado diante de nós, é algo que será superado, porque nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, Ele é fiel e justo para poder fazer com que nós venhamos subir em uma plataforma mais elevada e alcançar níveis mais altos, porque nós sabemos que somente Ele pode nos sustentar. E às vezes nós não entendemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano que Deus ele tem sobre as nossas vidas. E a Bíblia, ela narra vários encontros entre o céu e a terra. A Bíblia narra vários encontros entre Deus e o homem. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que realmente Deus, ele tem o controle, ele tem o domínio na sua onisciência. Ele consegue invadir o coração do homem, ele consegue entender os princípios aos quais nós somos levados para poder viver o plano perfeito, o encontro entre Deus e o homem, para que o homem possa realmente se levantar e desfrutar de coisas inefáveis, coisas que às vezes nós nunca iremos ver, se nós não tivermos um direcionamento, se nós não estivermos debaixo de um propósito estabelecido por Deus em nossas vidas. Só que quando nós realmente cremos, quando nós realmente entendemos, quando nós realmente sabemos, nós somos como uma criança,
uma criança que nasce e passa por um processo de crescimento, de aprendizado, e todos nós aprendemos, porque quando nós somos crianças, quando nós somos pequeninos nos braços de nossas mães, nós somos dependentes de tudo, e com Deus não é diferente. Nós nascemos para o Evangelho, nós nascemos para Cristo, nós somos uma nova criatura, e por isso nós precisamos viver uma vida de dependência em Deus, em tudo. Não dá para nós acharmos que nós conseguiremos fazer qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, se não tiver Deus na frente, porque nós iremos fraquejar, nós iremos falhar na missão. Mas quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus em nossas vidas, nós alegramos o nosso coração, porque nós sabemos que Deus, Ele quer decifrar os enigmas, Ele quer fazer com que os seus segredos criptografados, eles venham realmente estar estabelecidos sobre as nossas vidas. Existe uma palavra em hebraico que se diz sodi, e sodi significa os segredos criptografados de Deus para a igreja. Só que às vezes nós não conseguimos entender, porque a Bíblia, cá entre nós, é um livro de difícil interpretação. E às vezes existem palavras que se contradizem, porque nós não conseguimos buscar realmente a originalidade daquilo que está escrito. Mas quando nós realmente entendemos que Deus, Ele tem um propósito, Ele muda a situação, Ele traz sabedoria, Ele faz com que nós venhamos aprender o verdadeiro plano ao qual Ele estabeleceu, para que nós consigamos interpretar a sua palavra de uma maneira que vá trazer um crescimento espiritual, um crescimento terreno, carnal, para que nós consigamos chegar ao alvo estabelecido por Ele. Porque Jesus, Ele colocou um alvo na minha vida, Ele colocou um alvo na sua vida, e nós só vamos conseguir chegar até Cristo se nós realmente vivermos uma vida de obediência, uma vida plena, a plenitude do Senhor, uma vida crendo nos seus milagres, porque o Senhor, Ele tem o domínio em suas mãos. Em quantos dias o Senhor fez os céus e a terra? Quantos dias? Em quantos dias Deus criou todas as coisas? 6 dias, sim ou não? No 7º Ele descansou, correto? Mas a sua criação foi em quantos dias? 6 dias. Então, o primeiro número, então se nós olharmos, existe uma palavra chamada gemátria, que é o estudo da numerologia, de algumas coisas que os números eles acabam realmente mostrando para nós. Quando nós fazemos um fundamento diante daquilo que a Bíblia ela nos mostra, nos relata, nós sabemos que o número 1 é o número é um número independente, é um número que fica só, ele não está com outros números ao seu lado, porque ele consegue andar por si próprio, e ele representa e simboliza a presença de Deus, o único Deus poderoso, único Deus que pode todas as coisas. Então, quando nós realmente entendemos isso, nós começamos a viver algo sobrenatural em nossas vidas, porque o número 1 em hebraico, ele é falado em 2 palavras, ri-ahid, que significa somente um, ou estou sozinho. Ou seja, Deus ele está falando que somente a Ele nós podemos adorar, somente a Ele nós podemos entregar o nosso louvor. E numa outra tradução mais simples, ele diz re-ha-di, que significa um dentro do outro. Ou seja, quando Deus olhou para mim, quando Deus olhou para você, Ele falou: você não pode ficar sozinho, mas eu colocarei o meu Espírito habitando dentro de vós, porque eu sou um Deus vivo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que estabeleceu limites, mas um Deus de propósitos, um Deus de promessa, um Deus que quer que nós vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós alegramos o nosso coração, porque nós começamos a ouvir a voz de Deus, a voz do único Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos seres obedientes.
E por sermos seres obedientes, nós conseguimos realmente estabelecer limites em nossas vidas, onde nós iremos realmente desfocar do pecado, do erro, daquilo que traz podridão sobre as nossas vidas, porque nós servimos a um Deus único, um Deus que é vivo, um Deus que faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, e por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, assim como lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: Adonai Elohim, Adonai Re'ahad. É isso que está escrito? É isso que está escrito, porque lá em Deuteronômio 6,4, no português, transliterado para a nossa língua, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Deus vivo de toda a terra. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem o controle, e Ele é o único a ser adorado, é o único a ser realmente digno de receber o nosso louvor. Já quando nós entramos ao número 2, ou seja, talvez no segundo dia, o número 2 ele representa unidade, ele representa concordância, porque o número 2 ele já não está mais sozinho, porque ele tem um número que o antecede, por ter um número que o antecede, ele não está sozinho, ele precisa de uma unidade, eles estão juntos ali naquele momento. João, eu vou pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho ainda de João, no capítulo de número 8, eu estou aqui correndo para que dê tempo de eu terminar esta mensagem. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 17 e 18, está escrito assim a palavra do Senhor: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Ou seja, se nós olharmos para o número 2, Jesus ele está falando entre ele e o Pai que o enviou. Ele não está falando apenas no seu nome, ele está falando: eu tenho um Deus, um Pai que me enviou. E por isso Jesus ele faz deste estado a sua própria vida, estabelecendo princípios para os seus discípulos, aonde ele começa a falar com os seus discípulos, para que eles pudessem ir na cidade, sempre de 2 em 2, para que um ajudasse o outro, assim como a Bíblia fala lá em Provérbios, que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar do que aquele que é de uma dobra só, porque você faz laços de amizade, e o maior laço de amizade que nós temos é o laço de amizade com o Espírito Santo, com o Senhor, com o nosso Deus. Então nós não estamos mais sozinhos, nós nos tornamos 2 pessoas, 2 seres que conseguiram se unir para poder viver o propósito em uma única concordância, assim como um marido e uma esposa, quando eles vão fazer alguma coisa, os 2 precisam estar em concordância. Nós queremos o quê? Vamos supor, você quer fazer uma viagem com a sua esposa, e a sua esposa ela quer ir para Camboriú, e você quer ir para Natal, vocês estão discordando, mas quando vocês falam: não, vamos este ano para um lugar e o ano que vem nós vamos para o outro, ou seja, vocês vão entrar em uma concordância. E nós como homens, cá entre nós precisamos realmente fazer com que as nossas esposas elas se alegrem, que elas possam ter esse momento para desfrutar de coisas lindas. É que tem umas mulheres aí tudo olhando para os maridos falando: tá vendo? Quando que você vai me levar? A minha já falou aqui também, ó. Não pensa que é só você, ó. Ô Henrique, vai levar a Gabi para onde, Henrique? Nós precisamos. E aí, William, para onde você vai, William? Aí, ó, já está aí cutucando você aí, ó, para levar para um passeio. Nós precisamos levar as nossas esposas, nós precisamos, como marido, ser o sacerdote do lar, nós precisamos olhar e ver que existem necessidades a serem estabelecidas, e Deus, quando Ele une um homem com uma mulher, Ele une para que existam planos, para que nós possamos escrever uma história juntos, para que nós possamos viver aquilo que Daniel, no capítulo 12, versículo 13, no 13, ele diz: você, porém, vá até o fim,
Só que muitas pessoas, elas têm se perdido em meio ao caminho e não conseguem chegar ao final de nada, porque jogam a toalha, não conseguem lutar. Só que Deus está mostrando para nós aqui, que se nós tivéssemos desistido, se nós tivéssemos olhado para a situação, para a crise existencial que estabeleceu no mundo inteiro, nós tínhamos fechado as portas, nós não estávamos ligados um com o outro, porque Deus tinha um plano, Deus tem um propósito, mas nesse plano, nesse propósito, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, nós intercedemos, nós pudemos realmente ver as mãos de Deus suprindo todas as nossas necessidades, porque nós não estávamos mais sozinhos, mas nós estávamos ligados com o Espírito Santo e impedindo ao Pai, para que o Pai estendesse as mãos, e Ele começou a fazer milagres, Ele começou a mostrar realmente os caminhos aos quais nós devíamos estar seguindo, para que nós alcançássemos hoje realmente esta alegria, porque assim como a Bíblia diz: alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu quero dizer e liberar uma palavra profética para você esta noite, porque quando você entende o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito, aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, quando você realmente, em meio às lutas, em meio às dificuldades, você alegra o seu coração em Deus. Ele fala: eu não deixo você ser envergonhado, eu não deixo você tropeçar, porque eu estou no controle. O inimigo pode se levantar, a barreira pode ser grande, mas ainda que você não consiga saltar, Deus coloca um par de asas nas suas costas, mas você vai passar para o outro lado, e você vai cantar o hino da vitória, porque você serve a um Deus que está do seu lado, e que não te deixa sozinho, e que não te abandonou em momento nenhum, porque você é filho, e você sendo filho, Deus ele tem alegria e o prazer de te abençoar em cada passo que você der, em nome de Jesus. E por isso a unidade, ela nos fortalece, assim como a Bíblia, ela tem 2 testamentos, e eles não se contradizem, um é a sombra do outro. O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, é o Novo Testamento escondido, e o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado em Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eles se unem, eles estão unidos. Ou seja, não é como algumas pessoas pregam, que o Antigo Testamento não vale mais, que o Antigo Testamento já passou, que hoje nós precisamos viver apenas o novo. Está errado, é um pensamento medíocre, é um pensamento de pessoas que realmente não têm prazer nas Escrituras e naquilo que Deus estabeleceu, porque um completa o outro, e um completando o outro nos faz realmente crer que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus zeloso, um Deus que está junto com aqueles que confiam no seu propósito, no propósito que Deus estabeleceu sobre a vida do homem. A Bíblia ela nos leva para isso. A Bíblia nos leva para poder entender que quando nós estamos unidos com Deus, quando nós não queremos mais viver a nossa vida apenas sozinho, mas com Deus ao qual nos criou, nós temos um propósito estabelecido, porque tudo que Ele fez vai se completar, vai se concretizar no momento certo, no momento oportuno que Ele mesmo estabeleceu para todos nós vivermos. Já o 3 é um número lindo, é um número maravilhoso. E o 3 está mostrando para nós que existem 3 dimensões: comprimento, altura e profundidade. Então quando eu entendo sobre o comprimento, sobre a altura, sobre a profundidade, eu vejo que esse momento é um momento onde Deus ele está no alto, mas Ele está lá em cima olhando para mim e para você. Ele está se resguardando para poder cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu, porque nós estamos aqui na terra, nós estamos talvez nas profundidades, mas Deus ele vê o teu coração quebrantado, chorando, se alegrando e adorando Ele, mesmo passando por dificuldade. Você olha para a cruz e você fala: Senhor, muito obrigado, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará ao meu favor. E você começa a se alegrar, você começa a se motivar. É como a água, o estado da água, ele é como sólido, líquido e gasoso. São 3
se unindo, mas também se formam uma só coisa, a água. E assim também é o nosso Deus. Deus, Ele é um Deus aonde realmente às vezes nós não conseguimos descrever. Às vezes nós olhamos para Deus e às vezes há uma confusão na nossa mente, porque nós olhamos e falamos, como pode? Um único Deus, mas esse único Deus falar que existem três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes as pessoas não conseguem entender e falam, como que eu vou descrever essa situação? Como eu posso descrever Deus? Quem aqui já viu chapa de raio-x, aquelas antigas que você brincava achando que era trovão, que era escura, ou um Ray-Ban? Se você colocar no sol, o que você vê? O pessoal que fez estudo bíblico semana passada não responda, tá? Se você colocar a chapa no sol, o que vai acontecer? Você vai conseguir ver o globo do sol. Só que você vê o globo lá dentro, mas você vê uma luz brilhando por fora. Só que você também sente um calor. Então, se nós tentarmos explicar ou tentarmos falar como é Deus, como é a Santa Trindade, nós vamos dizer que o globo é Deus Pai, a luz é o Deus Filho, e o calor que nós sentimos é o Deus Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Ou seja, três pessoas com uma única essência e que têm o mesmo poder, porque o sol ele não nos aquece? Sim, ele nos aquece, então é a mesma coisa. Por isso que ele fala, eu sou o sol da justiça, que vou brilhar por vós nos caminhos aos quais você possa passar, porque se vocês estiverem nas trevas, o Senhor fala, eu brilho como luz, para que você venha andar aprumado naquilo que eu, o Senhor, estabeleci para ser vivido na sua vida. Aleluia. Eu começo a me alegrar, porque Deus ele tem três atributos também estabelecidos: onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, nós vemos que Ele é perfeito e o homem tem as palavras do seu sentimento, ou seja, das ações estabelecidas pelo Espírito Santo. Então o tempo que estava no passado, no presente e no futuro, o nosso Deus fala, eu sou o mesmo que estabeleci planos no passado, eu sou o mesmo Deus de hoje e serei o Deus de eterno, da eternidade. Ou seja, eu estava no passado, eu estou hoje aqui com vocês no meio da igreja e estarei futuramente aguardando os meus filhos que quebrarão a lei da gravidade. E se tem aqui somente duas pessoas que vão subir para a glória, uma é eu, quem é a outra que subirá com o Senhor? Então alegra o teu coração, porque se Jesus ele vem hoje, como que você vai estar? Você sobe ou você fica? Não precisa responder não, tá? Você sobe ou você fica? Isaías 6:3 diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra há de proclamar a sua glória. Eles declararam três santos, sabe por quê? Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. E Deus ele está nos mostrando que realmente é necessário que nós venhamos entender o verdadeiro propósito e o verdadeiro plano. Quando nós olhamos para Jesus ele nasceu e a Bíblia nos mostra que ele ficou por 30 anos esperando o início do seu ministério. E o início do seu ministério foram 3 anos. E esses 3 anos ele demonstrou realmente o seu poder sobre a morte, aonde ele ressuscitou a filha de Jairo, aonde ele ressuscitou o filho de uma viúva de Naim, aonde ele ressuscitou Lázaro, mostrando o seu poder. Ou seja, os três falam da complexidade, ou seja, do compromisso, da plenitude de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma insígnia na cruz de Jesus, que foi escrita lá, INRI, ou seja, o Rei dos Judeus, que ela está escrita em 3 idiomas, romano, grego e hebraico. Ou seja, o romano que simbolizava a política, o grego, o estado cultural das pessoas que estavam na época, e o hebraico que simbolizava a religião. Ou seja, eram coisas que foram concretizadas para que se cumprisse, que Jesus realmente ele fosse o rei sobre todas as pessoas, o rei de todo o universo, que tinha o poder e o domínio nas suas mãos para poder governar a política, para poder governar a cultura social da época, para poder realmente mostrar que ele não veio implantar uma religião, mas ele veio implantar a salvação e a graça dele sobre a vida daqueles que creem no Senhor.
O número 4, ele se completa com a soma de 3 mais 1. Então nós vemos o 3, que é a totalidade de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o 1 se ajunta, formando o número 4, aonde o 1 é o início e o princípio de tudo aquilo que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Só que naquele momento nós vemos que o Pai ele estava olhando as coisas, ele havia criado tudo. Nós vemos o Filho juntamente com o Pai, e nós vemos o Espírito Santo pairando na face do abismo e supervisionando toda a criação, tudo aquilo que Deus estava ali por fazer e fazendo realmente a menção para que o homem pudesse entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus no momento da criação. E quando o número 4 ele se completa na criação, nós vemos que no nosso mundo ao qual nós vivemos, a terra ela tem 4 cantos, a terra tem 4 pontos cardeais, a terra ela tem 4 estações do ano, e tudo isso foi se completado quando Deus se ajuntou com o seu Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para poder criar a 4ª pessoa, que era o homem, para que o homem pudesse somar com Deus algo que viria a ser estabelecido lá na frente por um princípio próprio, onde que Deus queria realmente derramar a sua graça, derramar a sua unção. E o Espírito Santo, quando ele fez isso, ele mostra realmente que o 4 ele tem a ver com o quê? Com a criação estabelecida por Deus. E o 4 ele declara o amor de Deus na sua criação, derramando sobre a sua criação um verdadeiro amor dele, ou seja, está mostrando que a humanidade é fraca, mas o poder interferido por Deus, ele é derramado sobre a vida daqueles que o amam, porque ele mesmo diz lá em João 3,16, que eu amei o mundo de tal maneira, que deu meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando eu creio em Deus, eu tenho a certeza que tudo vai se fundindo, para poder anunciar um verdadeiro propósito e um verdadeiro plano, ao qual o Senhor ele fez essa função, aonde ele colocou sobre o homem o teu espírito, aonde ele estava ali com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criou do pó, do barro, um ser fraco, com uma humanidade fragilizada, mas colocou o teu espírito de fortaleza, e por isso hoje você está aqui, para poder entender a verdadeira obra redentora de Cristo Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Já o número 5, ele é o número da graça, ele é composto do 4 com 1, e o número da graça, realmente ele mostra que o 4, ele vai falar sobre a fraqueza humana, sobre as limitações, sobre o pecado, sobre aquilo que o homem estava fazendo. Mas o 1, ou seja, é um poder de uma intervenção de Deus que vem para fazer essa função de mudar o homem. É a obra redentora, um favor imerecido, um favor que nós não temos, um favor que nós não precisávamos, que Deus não precisava fazer por nós, mas Ele olhou para mim e para você e viu que éramos falhos, e nesse momento Ele abre os céus, e o amor dele é um amor tão diferenciado, que ele vem para inundar as nossas almas, porque aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Repita comigo: aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela é um exercício de uma responsabilidade dos pecadores. Quem aqui é pecador? Eu sou. Então a graça, ela é uma responsabilidade dos pecadores, porque quando nós entendemos que nós somos pecadores, nós começamos a mudar o nosso foco de vida. A Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ele nos mostra a incapacidade humana nas dispensações. E quais são as dispensações derramadas na Torá, ou seja, no Pentateuco? Dispensação da inocência, consciência governamental, patriarcal e lei. Dispensações que foram derramadas sobre a vida do homem, para que o homem pudesse ser vocacionado e vocacionar outros a uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Só que em meio a tudo isso,
O homem, em vez de temer ao Senhor, o homem tinha medo, e o homem ele se rebelava, porque ele sabia que ele era limitado, ele sabia que ele não conseguiria alcançar, mas Deus ele estabelece o que? Responsabilidades sobre a nossa vida, aonde o antigo ele vai se fazer novo, a partir do momento que haja essa junção de um propósito e um plano estabelecido por Deus, para que Ele possa realmente mostrar para nós, que em meio a todas essas dispensações, inocência, consciência governamental, patriarcal e lei, que o homem não conseguiu vocacionar o coração dele, Ele derramaria da sua graça, Ele derramaria do seu poder sobre a nossa fraqueza, e para que isso acontecesse, Ele precisava entrar com uma intervenção, mostrando para nós o seu poder e o seu cuidado para conosco. E então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo de número 30. Aleluias. Êxodo, capítulo de número 30, e o versículo de número 23. A palavra do Senhor diz assim: toma das principais especiarias, da mais pura mirra, repita comigo, mirra. Fala, mirra. 500 siclos de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos de cálamo aromático, 250 siclos, e de acácia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Olha só o que o Senhor está falando. Ele está falando aqui de 5 especiarias, 5 elementos que apontam, que tipificam a Cristo, o nosso Senhor, para que a graça fosse derramada sobre as nossas vidas. O primeiro é a mirra, e a mirra ela é cheirosa e aromática e amarga, cheirosa e amarga, e a mirra ela é o que sai dos lábios de Cristo, ou seja, a palavra ela é amarga, mas a palavra sendo amarga, ela aponta para o nosso pecado, ela aponta para os nossos erros, ela aponta para as nossas falhas, mas a mirra também, por ser amarga, mas ela tem um cheiro agradável, ela é cheirosa, e por ser realmente cheirosa, ela é para o depósito da graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender esse verdadeiro propósito. Já o segundo tipo de especiaria é o cinamomo, ou seja, é a cortiça. Quem aqui já viu cortiça? Você olhar para trás, você vai ver lá um quadro, lá perto do pastor Marcelo, que é um quadro de cortiça, onde você pega um alfinetinho, você consegue facilmente enfiar ali. Ou seja, ele está falando para mim e para você, que como a cortiça, nós precisamos ser flexíveis, ou seja, a excelência, está mostrando a excelência do caráter de Cristo Jesus, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é como a cortiça, Ele não é aquela rocha, ou seja, Ele não é aquela pedra que seja impenetrável, muito pelo contrário, Ele olha para mim, para você, e tudo aquilo que se chega nele, Ele abraça para poder mudar a situação, para poder mudar a mentalidade do pecador, para que o pecador possa ir além. Ou seja, ele está falando aqui que é para nós sermos desta maneira, como o cinamomo, ou seja, a cortiça, para que nós possamos ser flexível, ter flexibilidade. Já a terceira especiaria é o cálamos doce, e esse cálamos, ele mostra o que é a perfeição de Cristo em seus pensamentos. Ele está simbolizando os pensamentos de Cristo, que tudo que Ele faz é perfeito, que tudo que Ele faz realmente vem para mudar a essência e a alegria. Já o 4, a acácia, é uma casca de árvore, onde mostra a fortaleza e a resistência de Cristo, porque Cristo ele resistiu a passar por uma luta, por uma adversidade, ser levado a um matadouro como uma ovelha muda, e não falou um ai sequer, porque ele sabia que ele precisava passar por aquilo tudo. E a última especiaria
é o azeite de oliveira, que simboliza o quê? O Espírito de Deus sobre Cristo Jesus, naquele momento aonde Jesus, ele passou por um problema, aonde ele passou por uma adversidade, aonde ele mostrou realmente que tudo isso estava apontando para quem? No Antigo Testamento, apontando a vinda de Deus, para que Jesus pudesse derramar a sua graça, a sua essência, a sua unção. Já o número 6, nós vemos que o número 6 ele é um número divisível, o número onde mostra a divisão em duas partes iguais, 3 e 3, aonde nós chegaremos na totalidade de 6. Junto com esse número, o número 3 mostra a manifestação de Deus, porque Deus, como nós vimos no número 3, nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas se juntando com os outros números 3 que se formam o 6, mostra a fragilidade humana, o pecado, mas a união da manifestação de Deus sobre a vida do homem. E o número 6 é um número incompleto, ou seja, o número do homem. E após a queda, o número 6 ele passou a ser o que? O número da imperfeição. E por ser imperfeito, ele precisava realmente viver o propósito estabelecido por Deus. Nós temos que entender, lá em Gênesis 22, a Bíblia vai falar que Abraão, ele tentou fazer 6 holocaustos para Deus, e os 6 holocaustos foram errados, porque eles estavam imperfeitos, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 22, que no 7º holocausto, o sacrifício foi perfeito, porque foi provido por Deus. Eu quero dizer para você, o 6, ele é apenas um lugar que está separando a manifestação do 7, o 6 é um lugar onde ele está separando a perfeição de Deus. E eu quero dizer para você que faz parte deste ministério e que está nos visitando hoje, nós estamos vivendo o 6º ano desta igreja, mas este ano faz a separação, e é um breve período de tempo para que o 7 venha se manifestar de uma forma sobrenatural em nossas vidas, para que nós possamos viver a graça inacessível do Deus a qual nós servimos. E eu creio que você vai ir muito mais além daquilo que Deus ele estabeleceu para ser vivido por você, porque assim como para Abraão o sacrifício perfeito foi provido, eu quero profetizar sobre a sua vida, haverá uma provisão do céu sendo derramada sobre você, quando você crer que a perfeição de Deus, ela vai se completar na sua vida. É ainda um breve período de tempo, mas essa luta, este obstáculo, ele vai passar, e você vai conseguir ver o sol da justiça brilhar sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque o sacrifício, perfeito, ele aponta para Cristo, e nós estamos aqui se preparando para dar o sacrifício perfeito a Ele. Só que nós precisamos entender que não é fácil. E aqui nós chegamos num momento difícil da ministração, um momento onde realmente é necessário um pouco de maturidade, para que venhamos aprender aquilo que Jesus ele quer dizer para nós, referente a estes números, aquilo que somente Ele pode fazer. Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Reis, 1 Reis capítulo de número 10. Primeira Reis capítulo de número 10 e o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: era o peso do ouro que trazia a Salomão cada ano 666 talentos. Repita comigo: 666 talentos. Esse peso que Salomão ele traz era um peso que apontaria para o futuro, um peso entre pecado e idolatria, um peso entre imperfeição e a perfeição do Pai, um peso que ele estava apontando para que ele pudesse tomar uma decisão. E Salomão ele aponta para um tipo de Cristo, mas também Salomão ele aponta para um tipo de anticristo.
Neste versículo nós vemos que a divisão, ela é uma divisão onde ela traz escolhas sobre a terra, sobre a vida ministerial da igreja. A divisão, ela começa a fazer com que as pessoas inflem o seu orgulho e comecem a fazer coisas que não provêm de Deus, como Salomão fez, porque ele, na primeira vez, no primeiro momento, se nós olharmos lá em 1 Crônicas, no capítulo 1 e no versículo 7, se eu não estiver errado, ou é 2 Crônicas 1:7, ele vai dizer que ele subiu e ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Ele entrou em meio à nuvem e ali ele queria ver Deus, ele queria ver a manifestação do poder de Deus, só que ele não conseguiu ver, porque ele ouviu seu pai dizer: e o meu Deus, quando eu estava deitado, caído em terra, e os anequins vieram com a espada para cravar no meu coração, o meu Deus sentou nas asas dos querubins e voou e me tirou daquele encharco de lodo. Só que ele falou: eu quero ver esse Deus. Só que Deus não apareceu. Ele sai triste, ele entra no seu quarto, mas ele fez o sacrifício perfeito ao Senhor, ao ponto que Deus, ele entra naquele lugar. E quando Deus, ele entra naquele local, no quarto onde Salomão estava, Deus chegou para Salomão e falou: Salomão, pede o que quiseres e eu farei para você. Salomão falou: Deus, que eu tenha sabedoria para conduzir o teu povo. Deus se alegrou daquilo que ele estava falando, e Deus falou: não te darei apenas sabedoria, porque você não pediu a cabeça dos teus inimigos, porque você não pediu fama, porque você não pediu mulheres, porque você não pediu riqueza. Eu te darei sabedoria, mas junto com a sabedoria eu te darei fama, eu te darei riqueza, eu te darei os reinos da terra. Só que isso tudo inflou o coração. Isso tudo fez com que Salomão, ele vivesse uma vida visionária, longe de Deus, longe dos princípios, longe de tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Salomão teve uma glória imperfeita, um reinado dividido. E assim está a igreja de Cristo, uma igreja que está dividida, mas uma igreja que precisa voltar à prática de uma adoração verdadeira, porque se não for assim, nós iremos sofrer, nós iremos perder, e nós precisamos estar unidos na fé, porque se não houver união, nós sucumbimos. Se a igreja não estiver unida, nós iremos perecer. Nós não conseguiremos daqui para frente nos permanecer de pé. É como um avião, ele precisa de toda a sua força para decolar, mas quando ele está lá em cima, ele precisa de mais força para se sustentar lá no alto. E assim também é a igreja. Nós decolamos, nós estamos voando, mas nós precisamos nos sustentar lá no alto. Mas aonde há divisão, não há sustentabilidade. Aonde há divisão, nós não conseguimos chegar no objetivo, no alvo. Pastor, e aonde isso está escrito? Abra comigo lá em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6. E o versículo de número 16, a seguir está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina em sua alma. A primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta coisa, testemunha falsa que respira mentiras. E a 7ª coisa é o que semeia contenda contra os irmãos. Põe a mão nas costas dessa pessoa que está do seu lado aí, vai. E fala para ela assim: vai doer um pouquinho, mas se faz necessário. A igreja, ela está cheia disso. A igreja, ela está mostrando para nós
que realmente muitas pessoas, elas entram com olhos altivos. Ontem eu estava conversando aqui com o pastor Samuel Torralbo, e ele disse que um grupo de empresários chegaram para ele e falou: o senhor fala bem, o senhor tem muito conhecimento da palavra de Deus, o senhor tem um poder de persuadir algumas pessoas no Evangelho. Então, por nós sermos pessoas ricas e bem-sucedidas, nós queremos que o senhor escolha um local, um terreno ou várias casas, a gente vai derrubar, o senhor peça para que desenhe o templo da maneira que você quer, só que todo o dinheiro que entrar lá dentro vai ser nosso. Eu te dou a igreja, eu te dou tudo, mas o dinheiro que entrar ali, porque nós estamos vendo uma possibilidade de enriquecermos com a igreja. Olha só o pensamento, sabe por quê? Porque os olhos estavam ali querendo realmente os prazeres dos valores que estavam sendo depositados ali naquele local, ou seja, na igreja. Pessoas que não têm princípios de Deus, pessoas que estão vivendo aqui nesta terra por um breve período de tempo, mas que realmente não entenderam o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano ao qual o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas, onde pessoas têm línguas mentirosas, maqueiam, ou seja, palavras para tentar denegrir você, para tentar te humilhar, para tentar fazer com que o seu ministério seja fechado, aonde você não consiga realmente andar segundo a vontade de Deus. Mas existem pessoas que não têm coragem realmente de enfrentar o problema e falar com você frente a frente, e fica nos bastidores fazendo motins, fazendo coisas que inflamam, que machucam, que matam e que tiram as pessoas da igreja. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus vivo, que quer realmente que nós venhamos viver a eternidade ao seu lado. Só que para viver a eternidade ao seu lado, nós precisamos aprender os verdadeiros princípios estabelecidos por Deus, porque as nossas mãos, ela pode ter sangue de inocente, mas nós também temos o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos que o sangue de Cristo, Ele está em mim, Ele está em você, nós começamos a andar não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos entender que um coração que maquina pensamentos viciosos, que maquinam pensamentos de destruição, de mal, de morte, não podem fazer parte da eternidade ao lado do Pai, porque estão apenas num local querendo status, querendo fama, querendo se aparecer. E isso tudo está errado, porque nós estamos aqui para viver aquilo que João Batista diz: que eu diminua e Ele cresça, que eu diminua e Ele cresça, porque aquele que quer se aparecer vai ser como Eli, vai se inflar, vai engordar, vai ser como aquele que come a gordura das ovelhas, mas amanhã cai, quebra o seu pescoço, morre e não vê a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. Mas eis aqui uma geração de Samuel, aonde não conhece ainda ao Senhor, aonde ainda a palavra dele não foi manifesta, mas ele diz: Samuel, Samuel, vem para perto, porque eu quero falar com você, eu quero te levantar para um propósito, eu quero te levantar para um projeto, eu quero mostrar para você que eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos. Ei, alegre-te. Ei, se tem alguém fraco, estenda as mãos e levanta. Se tem alguém com problema, ajude, mas não fique fazendo fofoca. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, qualquer um, chega nele e fala, não fica falando para outro para querer denegrir a imagem dele. Seja homem suficiente, seja mulher suficiente, porque isso não machuca, isso traz unidade, isso traz crescimento, isso traz união. E é isso que Deus está querendo de nós, que nós tenhamos essa união, porque lá em Efésios capítulo 4 fala da unidade da fé. E se nós não tivermos unidade, do que adianta nós passarmos uma vida toda e perdemos a nossa salvação lá na frente? E isso tudo traz o que? Tristeza. Sabe por quê? Porque Deus abomina todas essas coisas que Deus, Ele se entristece. Mas a sétima Ele diz: eu abomino o que semeia contenda contra outro irmão. Ele abomina. E se é abominação para Deus, se para nós já é triste, imagina para Deus. E nós precisamos mudar o nosso pensamento, porque se nós continuarmos nessa rodinha de fofoca, apontando, falando de outras pessoas, Deus está abominando você
e aquilo que você está fazendo não está subindo ao altar do Senhor, está ficando por terra aqui. Você acha que você está adorando, você acha que você está entregando, você acha que você está fazendo melhor, só que você não está. E nós como igreja, nós chegamos num momento onde nós precisamos ver o divisor de águas acontecer, porque se isso não acontecer, nós não conseguiremos ir além, nós iremos ficar paralisados. E por isso Deus ele quer mudar toda a sorte de bênção. Lá em João, no Evangelho de João capítulo 2, versículo 6, o Senhor vai falar que Ele pede para que as pessoas busquem talhas. E quando essas pessoas vão buscar talhas, quantas talhas eles trazem para Jesus? 6 talhas, que simbolizam a limitação e a fraqueza do homem, porque o homem havia perdido a alegria naquele casamento. Sabe por quê? Porque começaram a apontar e falar: não vai ter mais nada, olha só, ele furou, olha só, o casamento dele vai ser um casamento falido, um casamento triste, não vai ter mais alegria. Só que Jesus falou: busque lá 6 talhas, que simboliza o quê? O número humano, a limitação do homem. Mas ele vem e ele coloca ali uma concha, não sei, ele mistura, ele põe um pouco de vinho numa taça, ele manda entregar para o mestre-sala, e o mestre-sala ele toma aquele vinho e ele fala: todos os casamentos que eu fui, primeiro dava o vinho bom, depois quando as pessoas já estavam embebedadas, eles vinham com um vinho ruim, para que as pessoas não pudessem decifrar qual era o bom e qual era o ruim. Mas aqui não, você deu primeiro o ruim, mas agora você está dando o melhor. Eu quero dizer para você, se você está passando por um processo, ainda que seja dificultoso, ainda que seja problemático, Deus está falando para você: eu vou estabelecer a alegria sobre a tua vida, porque aonde o homem é capaz de trazer felicidade, onde o homem é capaz realmente de entender o verdadeiro propósito de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria dele nos sustenta, a alegria dele nos fortalece, o poder dele nos deixa de pé, para que nós consigamos ir além. Por isso nós não podemos parar, porque existe um alvo a chegar, e esse alvo aonde nós iremos chegar a partir do momento que nós irmos até o fim. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: vem comigo até o final. Você não me convenceu, quanto mais a Deus. Olha de novo para ela e fala assim: vem comigo até o final. Então se ela vai com você até o final, comece a se preparar, porque existe um plano perfeito. Porque esse momento haverá um divisor que vai apontar para um futuro, que virá acontecer coisas extraordinárias, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui verdadeiramente? Tem alguém aqui que quer deixar a perfeição de Deus se completar na sua vida? Se tem alguém aqui desta forma, eu te convido a se colocar de pé comigo em nome de Jesus. Eu te convido realmente a fechar os teus olhos e se render aos pés de Cristo. Eu te convido realmente a desatar os nós. Eu te convido a se entregar, a se lançar, falar: Senhor Jesus, eu quero viver o sobrenatural. Senhor Jesus, a tua palavra diz lá em Deuteronômio 29, que as coisas descobertas pertencem ao homem, mas as coisas encobertas somente ao Senhor pertencem, e o Senhor as revela àqueles que o amam. E se aqui tem pessoas que te amam, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, fazer com que os teus filhos venham viver o sobrenatural daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem estabelecido. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que a tua graça, Pai, venha a ser derramada, que a tua unção venha a ser, ó Deus, algo notório na vida daqueles que buscam a tua face. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei como os teus filhos entraram aqui, Pai, mas eu creio que eles sairão daqui, Pai, ó Deus, para serem mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, ó Pai, vai abençoando, vai fazendo, Senhor Jesus, aquilo que o homem não pode fazer, Pai, vai derramando da tua graça, vai derramando da tua unção, e vai fazendo, Senhor Jesus, o teu santo nome ser glorificado. Aleluias. Porque tu és bom, Pai, e não há outro como tu, Senhor. E que esta noite, Senhor Jesus, nós possamos nos alegrar, que a sua glória se manifeste.
gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Alguém que estava afastado dos caminhos de Cristo e essa noite sentiu no coração: eu quero que a tua perfeição se complete em minha vida. Tem alguém aqui no nosso meio? Todos salvos. Então eu convido você realmente a se lançar aos pés do Senhor. Eu te convido realmente a adorar o Senhor. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Mas vem
poderoso, Pai. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos deixado de pé, até aqui a sua destra tem nos ajudado. E eu creio, Senhor Jesus, que em Ti nós depositaremos a nossa confiança para que nós possamos prosseguir, ir além e ver o Teu nome ser glorificado e ver o Seu reino ser estabelecido sobre a vida de todo aquele que crê em Ti, Pai. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor venha levar a nossa mente sempre cativa ao senhorio de Cristo, porque ao Senhor nós Te daremos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E se você crê nisso, eu convido você a aplaudir e glorificar ao nome do Senhor, seu Deus. Aleluia! Toma o seu assento por mais alguns minutinhos, por favor. Glória a Deus. Nosso ministério Reconstruindo Vidas, nós estamos aqui porque Deus, Ele tem nos sustentado. Nós estamos aqui porque existem princípios dos quais nós não arredamos o pé. Princípios esses que estão na palavra. E essa noite, com muita alegria, nós chegamos até aqui porque nós vemos o povo crescer, nós vemos o povo de Cristo aumentar. E aumentando, nós precisamos também estabelecer alguns cargos eclesiásticos, alguns oficiais. E para isso eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, a pastora Sheila. Pastor David, por favor. Eu vou pedir para que você fique em espírito de oração e que você fique em silêncio por apenas mais alguns minutinhos, porque assim como a palavra do Senhor diz, que o azeite foi derramado na cabeça, desceu sobre a barba e a barra das vestimentas de Arão. E essa noite nós estaremos separando algumas pessoas para o ministério. Eu gostaria que a pastora Sheila pudesse começar com nossa... Aleluia. Como eu sempre falo, é a igreja que reconhece os que serão ungidos e consagrados nesta noite. Então não é algo que eu acho ou o pastor acha, e nem algo que nós teremos em troca alguma coisa, não. Mas é algo que a pessoa mesmo fez por merecer hoje estar sendo consagrada. Porque esse reconhecimento veio do Pai, do Filho, do Espírito Santo e principalmente da igreja. Gostaria de chamar primeiramente o primeiro casal desta igreja, que será ungido à diaconia. Este casal, muito querido por todos, e é um casal que eu oro muito, porque eles estavam semeando em um ministério e semeando nesse ministério. De manhã em um ministério e à noite nesse ministério. E eles disseram: pastora, será que podemos? Eu falei: filho, a igreja não é uma placa,
a igreja somos nós. Se você sente de semear nesse ministério e no outro ministério, amém. E hoje, eles estão inteiramente nesse ministério, reconhecido por este ministério. E eu gostaria de chamar aqui os novos diáconos desta igreja. Eu vou chamar os 4, mas eu quero chamar cada um em especial. O pastor está apressado. Eu cheio das dores aqui, com o pescoço duro. Vamos lá. Tiago Rufino Nunes. Você pode aplaudir, igreja? Fica aqui no centro. Como o Wesley, a gente fala, o bebezinho o bebê do louvor. E a sua esposa linda, Luciane Duarte Nunes. Marido já me corrigiu, falou que é Luciana. Colocaram o "ne" aqui, ó. Luciana. E outro casal muito abençoado, querido por mim, pelo pastor e por todos vocês, por N motivos, né? Por ser bênção, sábios, sempre está aqui ajudando na obra, principalmente, né, na nossa cantina. São muito queridos em tudo. Eu falo para o meu pai que é o segundo pai chato que eu tenho. Porque ele briga comigo, mas ele me ama, né? Eu gostaria de chamar aqui o seu Edson, doutor Edson Silva Camilo, nosso advogado também, nosso doutor advogado. Gente, eu nunca vi um pai que xinga tanto filho. Xinga mais do que você, ele, meu pai. Ele me xinga mais do que tu. Chama a minha atenção. E eu gostaria de chamar a linda esposa dele também, dos quitutes maravilhosos, dona Elaine Aparecida Antunes. Glória a Deus. Vamos interceder, igreja, por favor. Senhor Deus, nós te damos graças, apresentamos, ó Deus, esses obreiros diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que a unção seja derramada, a graça do Senhor, ó Deus, o seu poder de capacitação, ó Deus, que a sua palavra esteja abundante, ó Deus, sobre a vida deles. Ó Deus, nós determinamos e pedimos para que o Senhor estabeleça, ó Deus, cada um no seu chamado, e que eles, ó Deus, possam ser dignos de cumprir o propósito e a vocação, ó Deus, a que o Senhor colocou sobre eles. Pedimos, ó Deus, que o Senhor libere a capacitação, a graça, o seu poder, que o Senhor libere, ó Deus, aquilo que cada um necessita na sua função, novas habilidades, que o Senhor, ó Deus, libere aquilo que cada um precisa e necessita, ó Deus, para cumprir o chamado que o Senhor colocou sobre eles. Ó Deus, que essa unção seja apenas a confirmação daquilo que o Senhor já estabeleceu sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, nós determinamos, ó Pai, que todo mal contra eles perca a sua força, a sua resistência, e que a sua presença, Deus, seja abundante a cada dia sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que a sua presença, a unção que despedaça o jugo, esteja sobre eles, sobre a vida deles, sobre a família deles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora é oficial, hein? Os diáconos da igreja, MRV Church, parabéns ao casal. Você pode aplaudir mais uma vez, igreja?
Deus. Ai, meu pescoço. Seu Edson disse que não vai brigar mais comigo. O glória. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, é a igreja que reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas muitas vezes nós temos que procurar se capacitar. Procurar mover o céu. Vocês estão comigo, igreja? Quando nós estamos na casa do Pai, nós não temos que aceitar ficar só sentado. Para cada um, Deus entregou um talento. Para cada um, existe um chamado. Existem pessoas, todas vocês são capazes de fazer algo no reino de Deus. Mas para isso, você precisa querer, diga querer. Você precisa querer sair dessa condição paralisada, né? Então, quando uma pessoa ela busca sair da paralisia e se destacar no reino, a igreja também reconhece. E nós queremos aqui consagrar mais um casal desta igreja para presbítero e missionária. Gostaria de chamar aqui à frente um casal muito abençoado também. Sei que nesse momento é um momento que fica marcado. Sei que vocês gostariam que, né, mais pessoas estivessem. Mas está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu tenho certeza que esse casal é luz e continuará sendo luz para esta igreja, principalmente nas ministrações do senhor Maicon Diego de Oliveira Claro da Silva, é isso? Vem Maicon para cá, o nosso novo presbítero. E sua digníssima esposa linda, maravilhosa, nossa futura missionária Keila Maiane Silva de Almeida. Vem para cá. Cadê o futuro baterista da igreja? Não veio hoje? Ah, sim. Aleluia, glória a Deus. Vamos, irmãos, continuar na intercessão, apresentando ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para confirmar aquilo que o Senhor já estabeleceu no coração do seu filho e da sua filha. Libera, Senhor, a sua graça, e que essa unção, ó Deus, seja estendida ao teu povo, quando eles abrirem a boca para pregar, para falar da tua palavra, do teu amor. Ó Deus, que a sua palavra cumpra o propósito pelo qual será enviada. Ó Deus, que eles sejam dignos, ó Deus, de cumprir o chamado que o Senhor colocou sobre a vida deles. Nós os apresentamos, ó Deus, nós determinamos que a sua proteção, o seu cuidado esteja sobre eles, que seja feita separação entre luz e trevas, e que todo mal, ó Deus, que conspira contra essa família, perca a sua força, a sua resistência, e que a sua graça, o seu poder, nós determinamos, ó Deus, a sua proteção, a sua presença, o seu amor, a tua unção, o teu poder fluindo, Deus, através dele, para que vidas sejam abençoadas, sejam alcançadas, sejam tocadas, para que o nome do Senhor seja exaltado sempre. Nós os abençoamos, nós determinamos a sua unção, a sua presença, e que o seu poder, ó Deus, sempre esteja sobre eles, para a glória do Senhor, abundantemente, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Dando continuidade à nossa consagração, a bandeira é uma representação de voz de governo. Presbíteros, missionárias, pastores recebem essa voz de governo. Recebe a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa nação brasileira. Então já não é um simples presbítero, missionários, pastores, mas são bocas de Deus nessa terra. E aquilo que eles falarem sobre este altar ou aonde eles estiverem, Deus irá honrar. E eu quero, primeiramente, antes de chamar esta mulher, eu quero agradecer por tudo que ela tem feito sobre este ministério. É a igreja que reconhece, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu sou inteiramente grata a esta pessoa, a esta família. E não só a igreja tem crescido, mas aqueles que começaram conosco, principalmente ela, tem crescido junto e a gente tem visto o seu crescimento em todas as áreas da vida dela. Não só ela, mas como digo, vocês todos. E Deus fez o rosto dela brilhar dizendo: mais um degrau, mais um galardão. E eu gostaria com muita honra, e eu tenho certeza que vocês vão ficar tão alegres quanto nós, gostaria de chamar a nossa futura pastora da MRV Church. Gostaria de chamar aqui a nossa Daniela Mesquita Luiz. Aleluia, glória a Deus. Pai, que a sua graça esteja sobre a sua filha. Ó Deus, que a capacitação que vem do céu, que vem do alto, seja liberada sobre ela. Ó Deus, que o Senhor supra todas as suas necessidades com sabedoria, com inteligência. Ó Deus, que a unção do Senhor flua através da vida dela para o seu povo, para a tua igreja. Em nome de Jesus, nós liberamos a unção do teu Espírito Santo, nós liberamos a palavra de sabedoria, nós liberamos a tua presença, o seu poder. Ó Deus, e que todo o mal perca a sua força, a sua resistência, e que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja sobre ela, e que, ó Deus, o Senhor faça com que ela seja digna de cumprir, ó Deus, o chamado e a vocação que o Senhor colocou sobre os ombros dela, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Nós te bendizemos sempre, Senhor. Aleluia. Nossa futura pastorinha. Futura não, é nossa pastorinha agora. Nossa pastorinha. Oh, glória a Deus. E agora, para fechar com chave de ouro, para vocês já são pastores. Desde quando eu conheci esse casal, para mim já era pastores. E começar comigo com o pastor, este casal, eles foram que acreditaram em primeiro lugar. Eu acho que Deus olhou para mim e para o pastor e disse: vocês terão uma igreja, vocês terão um rebanho, vocês terão amigos para contar, vocês terão filhos e pessoas especiais.
Todos vocês são especiais. Todos. Todos vocês. Tem uns que falam, a pastora prefere o pessoal do grupo de louvor. Não. Eu amo todos vocês do louvor, mas amo toda a nave da igreja. Só que este casal, ainda que ninguém desse nada, eles confiaram no chamado de Deus. Eles abriram a porta da sua casa e disseram: pode fazer o culto aqui. Vamos orar junto. Porque existe humilhação, mas existe a dupla honra. Existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de sorrir. E com muita honra e com muito amor, e eu tenho certeza que com muita alegria vocês também receberão os nossos futuros pastores, seu Wellington Luiz Paes de Oliveira. Pode vir à frente. Gente, ele é o único que não sabia. E a nossa missionária, não sei o nome da sogra inteira, Ica Paes de Oliveira. Eles não sabiam. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Deus, pois sabemos que o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que faz as coisas acontecerem. Portanto, Deus, nós liberamos a capacitação que vem do alto. Ó Deus, que o Senhor use como instrumento e que o Senhor passará e agirá e tocará no seu povo, Deus. Nós determinamos que a palavra do Senhor seja liberada. Ó Deus, nós determinamos que a unção que despedaça o jugo esteja sobre o seu filho, sobre a sua filha, trazendo, Deus, a sua presença, o seu amor, trazendo a unção, a graça e a misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa conduzi-los segundo a vocação que o Senhor estabeleceu para eles. Ó Deus, como filhos do Senhor, como comissionados do Senhor, para que o seu evangelho, Deus, seja anunciado através da vida deles. Nós os abençoamos com graça, nós os abençoamos com paz, nós os abençoamos, ó Deus, segundo o seu poder e segundo a sua graça, Pai. Nós determinamos que todo mal perca a sua força, a sua resistência sobre a vida deles. Nós os abençoamos, ó Deus, e determinamos que a unção do Senhor, que a presença do Senhor, ó Deus, venha liberando a sua presença poderosa, abundante sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, toca e faça com que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A quem chegava aqui, olha os pastores. Agora confirmados os pastores da nossa igreja. Já estamos encerrando, tá, igreja? Gostaria de chamar aqui para consagração e confirmação, e todos saibam, talvez alguns não sabem, mas gostaria de chamar algumas pessoas que estão na liderança desta igreja, que é a nossa Isabel, líder da dança. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Dos jovens, a Jéssica e o Eric, vocês poderiam vir aqui. Do nosso Ministério Infantil, que é a Cláudia, você pode vir aqui, Cláudia.
Pode vir aqui no centro, gente? Vocês podem vir aqui para o centro, para o centro, para o centro. Glória a Deus. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que o homem faz e confirma aquilo que o Senhor já estabeleceu. Portanto, Deus, que o Senhor apenas dê continuidade, Deus, naquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a vida de cada um deles. Ó Deus, que a Sua presença, o Seu poder, a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua capacitação, ó Deus, a capacitação que vem do alto, a sabedoria que vem do alto esteja sobre eles, sobre a mente deles, ó Deus, conduzindo-os no Seu chamado. Ó Deus, que eles sejam dignos de cumprir, ó Deus, o chamado e a vocação que o Senhor colocou sobre a vida deles, sobre a mão deles, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor faça com que, ó Deus, os caminhos sejam conduzidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós determinamos a unção, a presença, a misericórdia, a graça e o agir do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos e apresentamos a Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Quantos